Eu cresci numa casa com a minha mãe. Minha mãe era mãe solteira e a gente morava numa casa num condomínio. Era um condomínio tranquilo, sabe? Não era um condomínio de luxo, era um condomínio de casas aglutinadas. Eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade quando a minha mãe começou a se relacionar com um rapaz. Ela arrumou um namorado. Ele era super interessante, no começo ele era legal, ele era agradável, ele era bem bonzinho. Inclusive, em alguns momentos, eu até brincava, chamava ele de pai, porque ele fazia várias coisas interessantes. Só que aí ele veio morar com a gente. E nesse período era assim: a minha mãe trabalhava de manhã e eu estudava pela tarde. Então, o meu padrasto ficava comigo de manhã. Eu sempre tive uma vida meio controlada. No meu celular tinha aquele aplicativo Family Link que eu não posso assistir qualquer coisa, eu não posso baixar qualquer jogo, coisas do tipo, não sem um adulto. Então, teve um dia que eu tava no meu quarto brincando, aí eu tava mexendo no celular, tinha uns 6 anos, e fui entrar no quarto dele para ele poder colocar, ou aceitar o desenho, né, ou baixar o joguinho no meu celular. E quando eu entrei dentro do quarto, ele tava pelado, se tocando, entendeu? E aí ele me chamou, eu fiquei um pouco assim. O meu sentimento era pra eu não ir, mas como era ele que tava me chamando, então eu fui. E aí, ali naquele momento, ele começou a apresentar a pornografia pra mim. E aí ele começou a mostrar vários vídeos, e aí ele ficava se tocando, assistindo vídeos, e ele queria que eu ficasse ali do lado. E isso aconteceu dos meus 6 até os meus 8 anos de idade. Dele sempre colocar vídeos, colocar coisas, e até então era isso. Ele não avançou comigo de cara. Ele realmente me colocava para assistir, me colocava para. E, de certa forma, o meu cérebro, eu passei pelo processo de amnésia, né? Que a gente não guarda tudo. Então, eu era criança, eu lembro de coisas marcantes, mas não de tantos detalhes. Eu lembro que era errado, mas eu lembro que eu não sabia que era errado. Quando eu fiz 8 anos de idade, algumas coisas mudaram, porque a gente, nesse período, mudou para uma casa reformada, um pouco maior, e a minha mãe engravidou do meu irmãozinho. Aí, quando eu fiz 8 anos, aí já começaram a vir, né? Ele pedia assim, ele já pedia pra eu tocar nele, pedia pra eu colocar minha boca, essas coisas, eu não gostava. E aí ele começava meio que a forçar a situação. Ele queria que eu fizesse a força, mesmo eu falando que não, mesmo falando pra ele parar, mesmo falando que não queria, mas ainda assim ele meio que fazia. E eu não sabia de fato, né, o que é que estava rolando. Quando eu fiz 9 anos, detalhe importante, nesse período dos meus 8 anos que ele começou a me forçar, que aí as coisas começaram a ser natural de eu parar e assistir uma coisa que eu não entendi o que eu estava assistindo, mas ele me colocava para assistir, para começar a me forçar a querer fazer o que eu assistia. A minha mãe, ela teve uma depressão pós-parto, e na depressão pós-parto ela ficou muito doente, então ela já vinha com coisas depressivas, né, como é que chama? Quadros. Então ela já vinha com quadros depressivos ali da gestação, né? E aí, quando eu fiz 9 anos, ele começou a se esfregar em mim, ele não chegou a penetrar, mas ele chegava a fazer coisas, né, desde os meus 6 anos. A fazer coisas, e aquilo era tudo muito ruim, e nesse período a minha mãe, ela tomava remédios, tarja preta, ela ficava dentro do quarto, ela ficava muito infeliz. Quando eu fiz mais ou menos uns 10 anos, ele continuava querendo, né, fazer coisas comigo, mas aí eu já não era tão pequena mais, eu já não queria. E nesse momento também ele fazia coisas para me recompensar, que eu esqueci de falar que é um detalhe importante. Uma criança recompensada, ela tem um pensamento condicionado. Então, por exemplo, se ele tá me dando uma coisa depois de um esforço, eu entendo que esse esforço é positivo porque eu tô fazendo aquilo pela minha recompensa. Então, por exemplo, às vezes ele falava pra mim, se você não contar nada pra mamãe, eu te dou um celular. Ele ia lá e me dava o celular, entendeu? Então, se ele me dava presentes, então na visão dos outros ele era incrível quando ele chegava com presente, com coisas, mas na verdade era pra me silenciar. E eu não sabia identificar isso. Eu sabia que ele era o meu pai, eu sabia que ele cuidava da casa, de mim, que ele era o pai do meu irmão e que ele pedia pra eu fazer coisas com ele e depois ele me recompensava por isso. Eu não sabia identificar e nem nada do tipo. E como a minha mãe era muito depressiva, era muito difícil também contar pra ela alguma coisa, tentar piorar a situação, pelo menos é o que passa na cabeça de uma criança. Quando eu fiz 10 anos, minha mãe eles começaram a brigar muito feio.
brigar muito feio. E assim, a minha mãe, ela tinha esses quadros depressivos porque ela vivia um relacionamento tóxico. Ele era tóxico com ela. Ele era tóxico. Ele era manipulador. Sabe a pessoa que consegue falar e colocar tudo ao favor dele? Ele era essa pessoa. Inclusive, quando teve essa briga dos dois, a minha mãe começou a acusar de que ele estava traindo ela. E ele falava, pois a sua mãe tá louca, eu nunca fiz isso. E eu ficava no meio dos dois. Só que como ele era um perfeito manipulador, eu acabava acreditando no meu padrasto, defendendo o fato de que minha mãe não estava normal. Porque realmente, além de eu ser uma criança, eu tenho uma visão totalmente distorcida da realidade, né? Pra mim, a situação que ela tava passando, realmente ela tava doente, ela tava, né? Só que aí a bomba estourou. E aí veio à tona que ele tava traindo a minha mãe com uma vagabunda, com uma mulher de esquina, sabe? Uma mulher que não se dá valor, que não dá valor à vida, que não dá valor a nada, que só quer o dinheiro dos caras e fazer o que ela tem que fazer. Pois é, ele tava traindo a minha mãe com esse tipo de mulher. E aí eu fiquei muito revoltada. Gente, dentro de mim eu acho que eu já era uma criança revoltada. Porque por mais que eu não tivesse atitudes de revolta, o meu mental e o meu psicológico também não era certo. Então eu tinha uma revolta dentro de mim, eu fiquei com tanta raiva, eu xinguei ele de tudo, eu xinguei ele pros pais dele, pra mãe dele, pra todo mundo, assim, ó. Eu xinguei todo mundo, eu fiquei com muita raiva de tudo. E aí eu aproveitei a oportunidade que a minha mãe tava brigando com ele, separando, e bati o pé e falei que eu não morava mais debaixo do mesmo teto que ele. Minha mãe ficou um pouco assim, eu falei, não moro. E aí eu bati o pé e eu fiquei muito rígida com essa decisão, que eu não ia morar no mesmo teto com ele. E minha mãe em nenhum momento questionou ou perguntou alguma coisa. O que ela deu como solução? Então vai morar com a sua avó. E assim eu fui. E eu falei, graças a Deus, porque dos meus 6 para os meus 10, talvez essa fosse a primeira vez que eu tivesse uma infância, eu fosse normal, né? Fosse uma criança com rotina normal. Só que até então eu não sabia, tipo assim, eu não entendia tudo do que estava acontecendo, entendeu? Tipo, eu não tava por dentro de tudo ainda, que tudo que ele fazia comigo desde os meus 6 anos era errado. Eu só tinha raiva porque eu tinha raiva dele, porque é natural, né? Quando eu cheguei lá na minha avó, eu fiquei morando com ela e foi ótimo. Passei um período morando com ela, foi incrível, era minha avó, maravilha. Até que aconteceu lá, eu tive que fazer uma prova na escola e eu teria que voltar para poder fazer essa prova. E aí eu falei, não, tudo bem, eu volto, mas desde que eu possa voltar a morar com a minha avó. E aí ela falou, não, você vai ter que voltar a morar com sua mãe. Aí naquele momento que falou que eu ia ter que voltar a morar com minha mãe, tudo veio à tona. Tudo veio à tona na minha cabeça, tudo que eu ia ter que voltar a passar, todas as vezes que ele me vigiava tomando banho, eu tive um gatilho, eu tive uma lembrança de quando eu ia tomar banho, que eu era criança, eu tinha uns 7 anos, não era a época que... Era a época que ele me colocava para assistir as coisas. Eu lembro que ele ficava me vigiando na janela do banheiro, eu lembro dele me filmar e eu lembro dele se tocando e me mostrando o vídeo que eu tava tomando banho, entende? Então, tipo, isso veio à tona de um jeito. Então, tudo que a minha memória talvez trabalhou pra esquecer, quando eu tava com a minha avó, que eu comecei a ter uma outra visão da realidade, e eu me concentrei, aí veio de novo, né? Tipo, você vai ter que voltar pra aquele lugar. Tudo voltou. E aí eu tive uma crise de choro, eu chorava tanto, e falava, eu não quero ir, eu não quero. Minha avó, o que aconteceu? Não aconteceu. Eu peguei e contei tudo pra minha avó. Contei tudo, de todas as vezes que ele colocava eu pra assistir coisas, que ele se tocava, que ele me filmava, que ele via eu tomando banho. Contei, eu lembrei, teve uma vez, eu fiquei tão triste, tipo, eu percebi que ele me vigiava. Eu era criança, e eu vi que ele me olhava no espelho. Aí, eu comecei a tomar banho de calcinha. E ele brigava comigo e me obrigava a tirar a calcinha. Ele falava que não era pra eu tomar banho de calcinha. Entendeu? Só que tudo era coisas quando eu era muito criança, assim. Então, com 10, eu já tava um pouquinho mais velha, eu lembrava desses detalhes e eu fiquei muito mal. E eu contei isso pra minha avó. Minha avó, sem saber o que fazer, ligou e contou tudo pra minha mãe. Aí, pelo que eu fiquei sabendo lá, os dois brigaram, ela mandou meu padrasto embora, começou um processo na justiça, e aí eu continuei ficando na casa da minha avó. O que eu não entendia é que ela falava pra mim assim, não, eu larguei dele, que não sei o quê, mas passava uma semana, ela postava uma foto com ele nos stories. E aquilo me revoltava, porque eu não entendia, eu ficava confusa. Ela tá ou não largando ele? Que largar é esse? Sabe? Então eu ficava muito brava, porque dava pra ver que não era uma relação normal, não era uma relação saudável. Aí teve uma vez que, tipo, aí eu fui pra casa pra poder fazer essa prova que eu tinha que fazer. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que o meu padrasto fez foi pegar o celular que ele tinha me dado e quebrou o celular em pedacinhos com o martelo. O celular que ele me deu em uma das recompensas por eu fazer o que ele tava mandando eu fazer pra ele não me bater. Entendeu? Então aí eu fiquei sem telefone, foi muito triste, mas a minha mãe brigou com ele, mas não adiantou nada.
Eu lembro também de uma vez que os dois brigaram, ele pegou o carro e saiu nervoso, eu agradeci, parecia uma separação imediata que não durou muito tempo, depois eles voltaram de novo, né? E eu ficava muito assim, aí eu insistia pra voltar pra casa da minha avó, eu quero morar com a minha avó, eu não quero morar aqui, eu não quero morar aqui, minha mãe ficava, vai, por favor, mora aqui, mora aqui. Como que eu ia morar na casa do cara, entendeu? Depois do cara fazer tudo que fez comigo, minha mãe ainda queria que eu morasse lá. Aí eu voltei pra casa da minha avó. E aí, nessa volta pra casa da minha avó, eu morei com ela uns 5 meses, aí minha mãe chegava lá, e minha mãe ligava, minha mãe me ameaçava, minha mãe chorava, vai embora, queria me obrigar a ir embora, eu não ia de jeito nenhum. Aí depois, outro dia, ela chegou lá em casa, meu padrasto com aquela cara lavada, com aquele sorriso falso no rosto, cheio de chocolate, cheio de presente, pra me pedir desculpa, chamou a gente pra conversar, a gente sentou debaixo de uma árvore, eu, ela e meu padrasto, e ali ela fez meu padrasto meio que me pedir desculpa, e meu padrasto pedir pra voltar, porque a minha mãe tava muito doente sem mim, que minha mãe tava ficando depressiva, que minha mãe tava ficando mais doente ainda, e que eu que tava causando isso com a minha distância, sem sucesso. Não foi assim que eles conseguiram fazer com que eu voltasse. Aí eu fiquei morando mais 7 meses com a minha avó, e aí minha mãe implorou, pelo amor de Deus, ela falou que Deus tinha um plano maior, que as coisas iam melhorar, e aí ela falou que tinha um plano por trás da minha volta, e que esse plano funcionaria super bem, daria super certo para eu voltar para casa. E aí eu voltei. É que eu voltei totalmente sagaz, né? Eu já voltei entendendo que, tipo assim, opa, na hora de tomar banho, eu colocava um paninho, eu pegava os prendedor de roupa, colocava um paninho, presilha, entendeu? Na janela, eu prendia tudo direitinho pra não ter por onde ele me ver, sabe? Eu não ficava de jeito nenhum sozinha com ele. Tipo, eu tinha minha forma de me proteger, já que eu entendia que minha mãe não ia fazer isso. Porque assim, eu não estava me escondendo apenas do abuso dele. Eu estava me protegendo da obsessão que ele tinha por mim. Porque ele tinha uma obsessão por mim, sabe? Ele me caçava, ele me procurava, ele tinha uma coisa comigo. E isso era horrível, eu sentia isso e era horrível. Eu não queria isso, eu queria evitar isso, eu queria tirar isso de mim. Aí teve um dia que ele e minha mãe brigaram muito feio, ele pegou o carro dele e foi pra casa da mãe dele. Ficou lá na casa da mãe dele. Aí tá. Aí, passou um tempo, ele ligou pra minha mãe e falou que um parente dele tava indo lá pra casa, um sobrinho dele tava indo lá pra casa, e que não cabia lá na casa da mãe dele e que tinha que ficar lá em casa. Aí minha mãe que nunca deixou homem nenhum dormir na nossa casa, nunca colocou um outro homem diferente além do meu padrasto dentro da minha casa, colocou esse cara, que eu não entendi, mas tudo bem. Pelo que ela me explicou, os dois tinham brigado, mas como a casa ainda era dele, estava no nome dele, então ele tinha direito sobre isso. Se lá na casa da mãe dele não cabia esse parente, tinha que ser lá em casa mesmo. E aí, ele pegou esse parente lá em casa, dormiu assim. Eu no colchão no chão, ele no outro colchão no chão e na cama minha mãe com meu irmãozinho. Quando eu acordei, a minha mãe e meu irmãozinho não estavam em casa. Como que a minha mãe sai e me deixa num quarto com um parente do meu padrasto? Esse cara, que não era um cara muito velho, mas também não era um cara novinho, tipo, não era um adolescente, uma criança, era um homem mesmo, ele me trancou dentro do quarto. E aí ele começou a perguntar se eu já fazia algumas coisas. E aí na hora me veio tudo assim que o meu padrasto tentava fazer comigo. E eu comecei a chorar, foi uma revolta. Ele começou a falar pra eu tirar a roupa, começou a querer que eu tirasse minha roupa, falando pra ele que não. E ele tira minha roupa e ele pegou o celular, começou a falar que ia me filmar, que ia me expor nas redes sociais, que ia me expor pra todo mundo. E eu desesperada, eu chorava, eu entrava desesperada. A sorte é que um parente bateu no portão lá de casa. O portão lá de casa não tranca, abriu. Na hora que abriu, ele meio que assustou e eu passei, destranquei a porta, saí correndo, sentei lá do lado da pessoa que estava chegando e fiquei muito mal, sabe? Esperando a minha mãe chegar. Quando a minha mãe chegou, eu fui contar pra ela o que tinha acontecido, sabe? Mãe, eu não quero dormir aqui porque esse menino, não sei o que, eu contei tudo pra minha mãe. Minha mãe, como solução, decidiu que era melhor eu ir morar com uma tia minha. Aí, como minha tia não podia me receber, me deixou na casa de uma amiga minha. Aí minha mãe me levou pra casa dessa minha amiga, eu fiquei na casa dessa amiga por um tempo, e aí a irmã dela, minha tia, veio me buscar. Aí eu fiquei morando na casa da minha tia por um tempo, e aí depois de um tempo, morando com ela, a minha mãe, de fato, separou desse cara, largou ele, deixou algumas coisas pra trás, pra recomeçar a vida dela. Aí ela pegou e me buscou, e meio que a gente mora todo mundo atualmente junto, sabe? Todo mundo mora no mesmo lugar. Meu processo, que tá correndo ainda, ele tá correndo, processo de abuso, sabe? Ele aconteceu, mas eu não consigo dar muitos detalhes porque ainda tá acontecendo, judicialmente falando. Mas ficaram muitos traumas, ficaram muitas coisas para trás que ainda precisam de ser solucionadas. E eu sempre digo que é muito importante comunicação. E eu sempre penso que um dia, quando eu tiver a oportunidade de ter minha família, que eu faça diferente, sabe? Que eu consiga fazer diferente para não repetir
o mesmo padrão comportamental da minha mãe. Oi, My Cats, tudo bem? Olha, essa história tem tantas brechas negativas, porque assim, é uma mãe que é doente e ao mesmo tempo cúmplice. Porque se a mãe sabe o que o padrasto estava fazendo e ainda assim a dependência dela foi maior do que a responsabilidade, infelizmente ela se torna cúmplice. Não só pelo fato dela apoiar o que ele faz, mas por ela não conseguir cuidar de uma adolescente, né? Ela não conseguir permitir com que esse cara continue ali. Então assim, são várias lacunas. Uma das coisas que eu aprendi na minha faculdade de psicologia, que eu estou aprendendo, é sobre ética e moral. Moral é o que a gente aprende dentro da nossa casa, é a nossa criação, as nossas raízes, né? E você pode ter uma excelente criação e ainda assim não ser defendida de uma agressão, entende? Você pode ter uma estrutura maravilhosa familiar, mas quando você passa por um trauma, infelizmente essa família, essa estrutura não conseguir preencher a lacuna da dor, entende? Então tem muitas questões. Aqui eu fico realmente comovida com a situação de ver uma mãe, e isso em massa, tá? Eu não tô falando só da sua história, não. Ontem uma amiga tava contando sobre a história dela de abuso e eu identifiquei esse padrão. Que muitas mães, quando elas não sabem lidar com a situação, elas desfazem do filho, né? Porque às vezes é mais fácil ela colocar o filho, tirar o filho daquele cenário de agressão, colocar num lugar que pra ela é seguro, para ela poder cuidar daquilo com, né, tipo, ou ela vai desfazer do relacionamento e buscar o filho, ou ela realmente ela vai preferir que o filho seja criado por outra pessoa porque ela não consegue resolver o lado emocional dela. Tem tantas mães que são presas a agressores, tantas mulheres que são presas emocionalmente, sabe? E um filho muitas vezes é um resgate, um filho muitas vezes é a fonte, é a chave do cadeado. Né, onde fala assim, ó, tá acontecendo isso, esse cara não presta. E aí a mãe fala, opa, o senso materno fala mais alto, eu prefiro cuidar aqui do que eu gerei, da minha geração pra frente, do que ficar com você. Infelizmente, muitas mães não conseguem ter esse olhar. Ainda mais uma mãe doente, uma mãe depressiva, que vive um relacionamento tóxico. Mas eu fico muito feliz que você não se calou e eu espero de verdade que você consiga, com esse processo judicial, fazer justiça, né, que esse homem pague pelo que ele fez por aí, principalmente com você, e que você consiga ressignificar toda essa dor, que você consiga mergulhar no seu inconsciente, consiga resgatar memórias dolorosas e consiga transmutar ela para positiva, para você conseguir seguir em frente. Porque às vezes a gente acha que, mas eu não tenho raiva, eu não tenho rancor, eu não sinto nada quanto a isso. Mas a gente precisa lembrar que o cérebro é uma massa. Então imagina que aqui tá uma massinha e você tem 6 anos. Se a sua mãe fala para você assim, olha, você é uma vitoriosa, ela tá amassando o seu cérebro pra te fazer acreditar que você é vitoriosa. Então, se um agressor chega e te mostra pornografia, ou te agride, ou te assedia, ou te xinga, ou fala de um comentário que o seu nariz não é bonito, tá entendendo? Uma pequena coisa é a mesma coisa de pegar essa massinha e deixar uma polegada, tá entendendo? Então, de pouco a pouco, essas pessoas elas vão criando uma nova estrutura pro seu cérebro. E quando você cresce, você tem uma visão da vida de acordo com aquilo que eles te deram e que eles fizeram com você. Então você acredita que você não tem nada. Tipo, você não tem mágoa, você não tem rancor, mas é mais profundo do que isso. Você tem um molde cerebral que foi estruturado dentro de uma agressão. Entende? Então a psicoterapia, ela vai te ajudar a isso, a moldar o seu cérebro de um novo formato para você enxergar a vida como ela realmente é. Entendeu? Isso é para você conseguir lidar mais talvez com o seu relacionamento futuro, com os homens que venham, do que de fato com o que aconteceu no passado. Porque mudar o passado ninguém vai. O que aconteceu é um fato. Aconteceu. Mas o que vai acontecer está nas suas mãos. E infelizmente, quando você não tem esse cuidado de você se olhar e fazer essa terapia, você acaba levando para o seu futuro os traços do seu passado. Então é isso. Eu de verdade fico muito triste. Se você precisa fazer uma denúncia, gente, diz que 100 para denúncias de abuso sexual, diz que 180 para denúncias de abuso de agressão doméstica e diz que 190 para qualquer tipo de denúncia para a polícia, se você estiver precisando ou estiver ali num ato, né, pegar no flagra qualquer tipo de situação. Mas denuncie sempre, a sua voz é o seu poder, não se cale. Me manda sua história, se você também passou por alguma coisa dentro de casa, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.